Nesta videoaula vamos conversar sobre os principais elementos que fazem parte da infraestrutura de funcionamento de uma rede de computadores. Vamos começar pelos meios de transmissão. A transmissão da informação através de sistemas de comunicação pressupõe a passagem de sinais através dos meios físicos de comunicação que compõem as redes. Esta ideia é básica para que a informação possa ser transmitida de um ponto a outro. As propriedades físicas dos meios de transmissão e as características dos sinais transmitidos apresentam uma série de questões tecnológicas que influenciam na construção e no projeto de redes de computadores. A forma de conexão física entre dois nós da rede teve início com um cabo serial. Depois surgiram o cabo coaxial, o par trançado, a fibra óptica, o infravermelho e as ondas de rádio. Atualmente estamos tentando consolidar a conexão através da rede elétrica. O processo de comunicação envolve a transmissão de informação de um ponto a outro através de uma sucessão de processos, a saber: primeiro, a geração de uma ideia, padrão ou imagem na origem, ou seja, o comunicador. A seguir, a descrição dessa ideia, com uma certa medida de precisão, por um conjunto de símbolos. Depois, a codificação desses símbolos em uma forma propícia à transmissão em um meio físico disponível. Por exemplo, se eu estiver falando e quero lhe informar sobre uma fotografia, tenho que descrever a fotografia como uma sequência de palavras. Agora, a transmissão destes símbolos codificados ao destino. Por exemplo, minha voz. O receptor faz a decodificação e reprodução dos símbolos, ou seja, o ouvido recebe as vibrações sonoras e as repassa ao cérebro, para este transforme essas vibrações em palavras. Por último, a recriação da ideia transmitida pelo destinatário, ou seja, faremos o processamento das informações recebidas. Vale lembrar que neste exemplo, um ambiente com muito barulho poderá degradar a informação, de tal forma que podemos não entender nada do que foi falado, ou melhor, enviado. Os sinais transmitidos podem ser analógicos ou digitais. Os termos analógico e digital correspondem à variação contínua e variação discreta, respectivamente. Esses termos são frequentemente utilizados no contexto de comunicação de dados para qualificar tanto a natureza das informações quanto a característica dos sinais utilizados para a transmissão através de meios físicos. A banda passante de um sinal é o intervalo de frequências que compõem este sinal. Já a largura de banda desse sinal é o tamanho de sua banda passante, ou seja, a diferença entre a maior e a menor frequência que compõem o sinal. Nenhum meio de transmissão é capaz de transmitir sinais sem que haja perdas de energia durante o processo. Perdas de energia significam reduções na amplitude de sinais componentes. A proporção da perda para cada frequência do espectro é uma característica do meio. Desta forma, o meio de transmissão atua como um filtro sobre o sinal, que sofrerá uma perda em cada uma de suas componentes de acordo com a curva característica do ganho daquele meio físico, ocasionando distorções no sinal resultante. Chamamos de banda passante do meio físico aquela faixa de frequências que permanece praticamente preservada pelo meio. A alocação dos recursos da rede, como meios de transmissão, repetidores, sistemas intermediários, entre outros, é feita através da forma de comutação, ou chaveamento, em uma rede de comunicação. Esta alocação é utilizada para a transmissão pelos diversos dispositivos conectados.
As principais formas de comutação são denominadas comutação de circuitos e comutação de pacotes. Vamos conhecer estas formas. A comutação por circuitos pressupõe um caminho dedicado de comunicação entre duas estações. A comunicação via comutação de circuitos envolve três fases. A primeira fase é o estabelecimento do circuito. Antes que estações possam se comunicar, um circuito fim a fim tem que ser estabelecido. Em cada enlace, um canal é alocado e permanece dedicado a essa conexão até a hora da desconexão do circuito. A segunda fase é a transferência de informação. Uma vez estabelecida a conexão, os dados podem ser transmitidos e recebidos pelas estações envolvidas. A terceira e última fase é a desconexão do circuito. Após um certo período, a conexão pode ser encerrada, em geral, pela ação de uma das estações envolvidas. Sinais de controle devem ser propagados por todos os nós intermediários do circuito, de forma que todos os caminhos sejam desalocados. Observe na figura que na fase de estabelecimento de conexão, uma mensagem de controle é enviada ao destino. Conforme ela vai sendo roteada entre os diversos pontos de comunicação, entre a origem e o destino, um caminho vai sendo alocado. Quando esta mensagem de controle atinge o nó de destino, um caminho foi totalmente alocado, e uma mensagem de controle de confirmação é enviada de volta ao nó de origem. A partir daí, as estações podem se comunicar através do circuito estabelecido, até o momento em que uma das estações decida terminar a conexão. Aqui temos duas figuras, a primeira com a divisão dos circuitos por frequência, ou seja, cada um tem o seu canal. Na segunda figura, temos a divisão por tempo, ou seja, cada um tem um tempo para utilizar o meio. Após este tempo, ele deve esperar chegar a sua vez novamente para enviar mais informações. É importante observar que em ambos os casos, podemos ter um circuito subutilizado e outro supercarregado. Imaginem que na figura 1, todos os carros estejam na faixa da esquerda. Mesmo as outras duas faixas estando livres, nenhum carro pode trafegar nas outras faixas. A comutação de circuitos por frequência é chamada FDMA. A comutação de circuitos por tempo é chamada TDMA. Na comutação de mensagens, não é necessário o estabelecimento de um caminho dedicado entre as estações. Ao invés disso, se uma estação deseja transmitir uma mensagem, ela adiciona o endereço de destino a essa mensagem, que será então transmitida pela rede de nó em nó. Em cada nó, a mensagem inteira é recebida e o próximo caminho da rota é determinado com base no endereço contido na mensagem. Observe que agora temos que ter um cabeçalho associado a cada mensagem, identificando, entre outras coisas, a origem e o destino dessa mensagem. A comutação por pacotes é semelhante à comutação de mensagens. A diferença está no fato de que o tamanho da unidade de dados transmitida na comunicação de pacotes é limitado. Acima do limite de capacidade, deve-se quebrar em unidades menores, chamadas pacotes. No exemplo da figura, exemplificamos a situação da informação a ser transmitida ser muito grande, por isso ela foi quebrada em 3 pacotes. Pacotes de uma mesma mensagem podem estar em transmissão simultaneamente pela rede em diferentes enlaces, como ilustrado na figura anterior. Assim, reduzimos o atraso de transmissão total de uma mensagem. Além disso, redes com tamanho de pacotes requerem nós de comutação com menor capacidade de armazenamento, e os procedimentos de recuperação de erros para pacotes são mais eficientes do que para mensagens.
A ideia é simples. Vou recebendo muitos pacotes de uma rede e armazenando-os de forma temporária comigo. Assim que tiver oportunidade, ou seja, link, eu passo a enviar esses pacotes. Observe que a velocidade das duas redes que estou integrando interfere no desempenho da comunicação, e a minha capacidade de comutar o pacote de uma rede para outra também interfere no desempenho desta comunicação. Inicialmente podemos pensar que a comutação de pacotes é muito melhor do que a comutação por circuitos, pois estamos compartilhando melhor o recurso, ou seja, o meio de transmissão. O problema começa a ocorrer quando pensamos que esses pacotes devem ser gerenciados, a fim de que cheguem aos seus destinos de forma eficiente. Este gerenciamento envolve equipamentos como roteadores e deixam a comunicação mais lenta. O ideal seria compartilhar o máximo possível a rede e de forma mais simples possível, como se estivéssemos na comutação por circuito. Várias técnicas tentam achar essa fórmula secreta, mas ainda não chegamos neste ponto. Em outras palavras, garantir taxas de transmissão para determinados fluxos de rede, em uma rede comutada por pacotes. É uma tarefa árdua e cara. Dependendo do meio e dos recursos eletrônicos aplicáveis, o fluxo dos dados, entre dois nós, pode ocorrer segundo alguns modos de operação. A primeira opção é o modo simplex, no qual o canal lógico ou físico é unidirecional, ou seja, somente um elemento pode enviar dados e o outro somente recebe. Outro modo é o Ralph duplex, no qual o fluxo de dados funciona nos dois sentidos, mas não de forma simultânea. Caso os dois queiram se comunicar ao mesmo tempo, haverá perda de informações. É como se duas ou mais pessoas falassem ao mesmo tempo, ou seja, sempre perdemos parte da informação enviada pelo outro. O último modo é o full duplex, no qual o fluxo de dados opera nos dois sentidos simultaneamente. Para tal, necessita de dois canais operando no modo simplex. O modo mais utilizado nas redes atuais é o Ralph duplex. Ele apresenta um baixo custo, mas um mecanismo de controle não trivial. Vamos ver um exemplo. Suponha uma linha serial full duplex, com caminho para recepção, chamado RX, e caminho para transmissão, chamado TX. Ela opera a 19.200 bits por segundo. Então responda. Esta linha equivale a uma linha Ralph duplex operando em qual velocidade? A solução é: considerando dois frames de 19.200 bits, sendo o primeiro do elemento A para o elemento B e o segundo de B para A, ou seja, A envia 19.000 bits para B em um segundo e B envia 19.200 bits para A em um segundo. No canal de comunicação full duplex, como os dois ocorrem de forma simultânea, temos um tempo total de 1 segundo. Em um canal de comunicação Ralph duplex, como um ocupa o canal de cada vez, temos um tempo total de 2 segundos. Para que este tempo fosse de 1 segundo, seria necessário dobrarmos a velocidade de comunicação, diminuindo o tempo pela metade e, consequentemente, obtendo o mesmo desempenho do canal full duplex. Portanto, a velocidade deveria ser de 38.400 bits por segundo. A relação entre um modo de comunicação e a forma de transmissão dos dados é: na transmissão por sinais elétricos, dependendo do meio e dos recursos providos pelas interfaces, temos a transmissão de dados operando em modo full ou Ralph duplex. Na transmissão por sinais ópticos, a transferência da informação também apresenta características em modo Ralph duplex, no monocanal, e full duplex, em infravermelho e par de fibras com sentido exclusivo. Na transmissão por sinais magnéticos, se utiliza normalmente ondas de rádio.
Neste meio, chamado éter, a onda eletromagnética representa uma portadora da informação e opera em frequências elevadas. Os meios de transmissão podem ser chamados de meios guiados e não guiados. Os meios guiados dependem de algum cabo físico para levar a informação de um ponto a outro. Sua instalação normalmente é cara, pois necessita de tubulações e obras de infraestrutura, mas apesar do seu custo mais elevado, a segurança das informações transmitidas é maior, e ele é mais imune a interferências. Os meios não guiados independem de um cabo para transmissão, por isso estão associados a um baixo custo de implantação e modificação da rede. A mobilidade dos equipamentos e a rapidez da instalação são características atrativas, mas a menor segurança das informações. É mais fácil roubar um sinal que está no ar do que o que está em um cabo, e a maior facilidade de sofrer interferências são fatores negativos para este tipo de transmissão. Atualmente nas redes das empresas é comum utilizarmos os dois meios de transmissão. Já nas redes domésticas, o uso de comunicação sem fio é cada vez mais comum. Diversas empresas trabalham no desenvolvimento destas tecnologias. Vale destacar o I3E. A comunicação pode sofrer diversos tipos de interferência. As mais comuns são a interferência eletromagnética e a de radiofrequência. Para minimizar a interferência, diversas técnicas são utilizadas. Entre as mais comuns está a blindagem do cabo, o que aumenta o custo do mesmo, a blindagem da tubulação e a técnica de cancelamento de campos, através do simples trançamento dos fios do cabo. É daí que vem o nome cabo de par trançado. Nesta tabela vemos algumas interferências comuns, principalmente em residências e pequenas empresas. Vamos agora conhecer um pouco mais sobre cabeamento e conectores. Para conectarmos dois nós da rede, é preciso utilizar o cabo e os conectores corretos para o meio físico escolhido. Quando for necessário comunicar dois meios distintos, é necessário utilizar um equipamento específico, o conversor. Um dos padrões mais utilizados para o cabeamento é o UTP, conhecido popularmente como par trançado. Para o cabeamento, utilizamos o simbolismo W, base X, onde W faz alusão à velocidade de comunicação, e o X indica o tipo do cabo. Por exemplo, quando falamos 100, base T, estamos querendo dizer que a velocidade é 100 megabits por segundo, e o cabo é um par trançado, ou seja, UTP. Uma característica importante de qualquer tipo de cabo é o seu alcance, ou seja, qual o comprimento máximo que ele pode ter. Na especificação do cabo UTP, temos como comprimento máximo do cabo 100 metros. Isto não quer dizer que um cabo com 101 metros não vai funcionar, apenas indica que a partir de 100 metros, a chance de ocorrer perdas de informações, ou seja, pacotes, aumenta de forma significativa. O cabo UTP é um cabo para ligação ponto a ponto, ao contrário do cabo coaxial que permite ligar vários pontos em um único barramento. Apesar de utilizarmos sempre a terminologia UTP, o cabo de par trançado também pode ser STP, ou seja, com blindagem. Na plataforma você tem acesso a um vídeo do YouTube para montagem de cabos UTP. Existem dois modos de ligar cabos UTP. O primeiro é ligar dois computadores diretamente, o que chamamos de crossover, ou seja, o fio transmissor, TX, de um computador é ligado no fio receptor, RX, do outro, e vice-versa. O segundo é o ligamento direto, quando ligamos um computador a um elemento centralizador de rede, por exemplo uma suíte ou um roteador.
Os terminais que colocados nos cabos UTP são chamados de RJ45. Normalmente na sua placa de rede ou no roteador temos um conector RJ45 fêmea e no cabo de rede utilizamos conectores RJ45 macho. O cabo óptico, ou de fibra, tem como características interessantes a grande distância, medida em quilômetros e não em metros, como o cabo UTP, e também a velocidade. No anexo B, dos slides disponíveis na plataforma, vocês encontram informações sobre cabeamento estruturado, ou seja, os princípios de organização de cabos e equipamentos. Vamos conversar agora sobre os equipamentos que fazem parte de uma rede. Para os próximos slides, vamos utilizar no canto superior direito uma referência para indicar em qual camada do modelo OSI o equipamento atua. Por exemplo, nesta figura indicamos que o equipamento atua até o nível, ou camada, 2, do modelo. Em outras palavras, até a camada de enlace. A placa de rede tem como funções a preparação dos quadros para que possam ser enviados pelos meios de transmissão. A geração dos bits de um quadro no sentido de enviá-lo para o meio físico, quando eles passam do computador para o meio de transmissão. Também tem a função de converter os bits de um quadro quando eles chegam do meio físico para a máquina. Cada placa de rede tem seu próprio e único endereço físico, chamado MAC, que ela fornece quando os quadros são postos na rede. Os modems são equipamentos que fazem a modulação e demodulação do sinal. Eles convertem sinais digitais em sinais analógicos a serem transmitidos na rede pública e vice-versa. Antigamente, era comum termos uma placa de modem nos nossos computadores, pois o acesso à internet era feito via linha telefônica, ou seja, era preciso um equipamento para a conversão do sinal. Atualmente, por exemplo, utilizamos modems ADSL para conectar a nossa residência à internet e na rede interna. Depois utilizamos um roteador wireless ou uma switch para realizarmos a ligação com os computadores da casa, via placa de rede. O termo hub é um termo genérico usado para definir qualquer tipo de dispositivo concentrador. Antigamente esses dispositivos eram vendidos em separados. Atualmente sua função está acoplada aos dispositivos mais robustos, como switch e roteadores wireless. Todo hub é um repetidor, mas nem todo repetidor é um hub. O que queremos dizer com isso é que todo hub amplifica o sinal recebido, permitindo assim que ao invés de termos um cabo UTP com 100 metros, podemos ter um cabo UTP de 100 metros ligados a um hub e depois outro cabo UTP de 100 metros, totalizando assim uma distância de 200 metros. Ele replica em todas as suas portas as mensagens recebidas das máquinas da rede. O termo porta se refere a cada conexão RJ45 em uma rede cabeada. É comum termos dispositivos com 4, 8, 16 ou 24 portas. Se uma máquina envia um quadro de dados para outra máquina, todas as demais máquinas recebem esse quadro ao mesmo tempo. Em outras palavras, o que ele recebe, ele envia para todos que estão ligados a ele. Caso alguma máquina esteja interferindo na rede, por exemplo enviando muitos pacotes, através do hub, é possível testar cada porta, desligando-a, e assim verificando o funcionamento da rede. Os concentradores de cabos, que não possuem qualquer tipo de alimentação elétrica, são chamados hubs passivos, por exemplo um PAT-panel. Hubs gerenciáveis são os que permitem qualquer tipo de monitoramento, que pode ser feito via software, podendo detectar falhas e fornecer relatórios estatísticos.
Este equipamento vai até a camada 2 do modelo OSI, ou seja, somente até o enlace. O switch trabalha de forma diferente de um hub. O hub compartilha a velocidade entre todas as estações de forma idêntica, pois o barramento é compartilhado de forma idêntica. Já o switch dedica a mesma velocidade para todas as estações, mas a velocidade não é compartilhada, é dedicada. Ele funciona como uma matriz de comutação de alta velocidade, feita em nível de hardware. É um equipamento que permite que vários segmentos de redes se comuniquem com outros segmentos, ao mesmo tempo, 2 a 2. Imaginem a seguinte situação, em um hub. Se um pacote está chegando na porta X, todas as demais portas estarão ocupadas enviando esta informação. Em um switch, caso a porta X esteja se comunicando com a porta Z, e a porta A com a porta B, é possível termos ao mesmo tempo uma comunicação de X para Z, e outra de A para B. Se uma rede, antes composta de computadores e hubs, cresceu, existe a necessidade de um switch para segmentar a rede e melhorar a performance como um todo. Antigamente um switch era muito caro. Com o desenvolvimento da tecnologia, esses equipamentos passaram a ter um custo baixo e são muito utilizados nos dias atuais. Por serem equipamentos que atuam até a camada 3, camada de rede, do modelo OSI, eles fazem todo o gerenciamento de IPs de uma rede, aumentando de forma significativa a performance da rede. É comum vermos switches com 16 ou 24 portas, como ilustrado na figura ao lado. Observe que na figura da esquerda, além das 24 portas, temos mais 2 portas, utilizadas para interligarmos mais 2 switches, normalmente com velocidade maior, e protocolos dedicados, permitindo um melhor desempenho destas portas. Por exemplo, poderíamos ter 24 portas de 100 megabits por segundo e 2 portas de 1 gigabit por segundo. Alguns switches possuem um gerenciamento via software elaborado, permitindo, por exemplo, a criação de redes virtuais, chamadas VLANs, que são agrupamentos de portas para conversar somente entre elas. O gerenciamento permitido por esses softwares costumam ser bem robustos e eficientes para a segurança e desempenho da rede. Os conversores de meio físico são muito úteis, pois permitem adaptar as interfaces para outro padrão de cabeamento. Vários dispositivos como hubs e switches incorporam conversores dentre suas portas. Por exemplo, em um switch para rede UTP, podemos ter uma porta de fibra óptica. O repetido atua no nível físico para amplificar o sinal elétrico, restaurando o sinal atenuado e estendendo o alcance do barramento da rede. Com o advento do cabeamento comparsado, esse tipo de equipamento deixou de ser utilizado, já que os hubs e switches são capazes de realizar essa função. Eles são utilizados para comunicação em distâncias longas, que ultrapassam o limite do meio de transmissão. O roteador atua até a camada de rede, fazendo, entre outras coisas, a conversão de protocolos de uma rede para outra de protocolo distinto. Ele abre cada frame e lê as informações de endereço nível 3, por exemplo o endereço IP, e extraindo as informações sobre a rede para a qual deve ser endereçado, enviando para uma de suas interfaces de rede. Ao receber um frame de dados que vai ser transmitido, verifica o seu endereçamento em nível de rede, fazendo a conversão de protocolo, se necessário. Um pacote de dados é transmitido para o endereço de destino, escolhendo o melhor caminho, dentre as rotas NAT/WAN disponíveis. Diferentemente dos repetidores e switches, exigem conhecimento técnico para sua instalação e configuração.
Atualmente estamos acostumados com roteadores para rede sem fio, que permitem uma configuração mais amigável e simples do que um roteador para uma rede dedicada. Os roteadores são capazes de fragmentar os pacotes recebidos, e isto faz com que possam interligar duas redes com arquiteturas distintas. Operam com tabelas de rotas, as quais são atualizadas por um método apropriado, ou seja, um protocolo da camada de rede que contém a informação de roteamento. Uma diferença significativa entre um roteador e outro é a quantidade de protocolos que um ou outro opera. O roteador trata diversos protocolos e consegue interligar várias redes diferentes. Temos três usos principais para um roteador: a conexão internet doméstica, a conexão de LANs para empresas, a conexão de WANs para provedores de serviço e operadoras de telefonia. O roteador típico para esse uso deve possuir basicamente duas portas. Uma porta WAN para conectar a uma rede metropolitana. Uma porta LAN para conectar à rede doméstica ou da empresa. É comum interligarmos um roteador a um switch, para aí sim, distribuir o acesso à internet aos demais computadores da rede. Na hora de escolher um roteador, devemos levar em consideração algumas características básicas: número de portas WAN, número de portas LAN, velocidade das portas WAN, velocidade das portas LAN, tolerância a falhas, a redundância, ou seja, se temos portas sobressalentes para a conexão, e o balanceamento de carga. Alguns roteadores possuem um recurso chamado de redundância de CAO-AP. Esse recurso permite ligar um roteador a um modem através de um cabo serial, e no caso do link WAN falhar, o modem pode discar para um provedor e se conectar, mantendo a conexão da rede local com a internet ativa. O balanceamento de carga se refere a um roteador que pode gerenciar duas ou mais conexões entre ele e outros roteadores, otimizando as conexões. Essa característica é utilizada em conexões entre filiais de empresas. Por último, temos o gateway. É uma máquina intermediária geralmente destinada a interligar redes, separar domínios de colisão, ou mesmo traduzir protocolos. Exemplos de gateway podem ser os roteadores e firewalls, já que ambos servem de intermediários entre o utilizador e a rede. Vamos conversar em outras aulas sobre esse equipamento. Até a próxima videoaula.